Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde, estamos entrando no ar com mais um programa Momento do Turismo no Vale. E o tema de hoje que nós vamos abordar, nós vamos falar sobre as parcerias que fazem a diferença no turismo. Lembrando que estamos aqui nos estúdios da Rádio Integração FM, aqui nos Altos da Bela Vista, aqui no município de Arroio do Meio. E os convidados de hoje são justamente os nossos grandes parceiros que estão nos permitindo chegar em 2026, mantendo o nosso programa Momento do Turismo no Vale. Quero agradecer demais por estarem aqui com a gente, que depois, logo na sequência, eles vão se apresentar. Lembramos que o nosso programa tem o apoio da ANI Decor House, da Girando Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e também do Ritz Restaurante. Dessa forma, queremos iniciar o programa. Fiquem junto conosco, vamos estar juntos até às 13 horas no YouTube, no Facebook e também aqui nas ondas da rádio. Eu quero dizer que é uma gratidão muito grande poder hoje falar sobre as importâncias dos parceiros e das parcerias no setor do turismo. Se a gente está aqui hoje é porque os nossos parceiros que estão aqui com a gente estão nos permitindo e acreditam no turismo como um setor importante da economia, como um setor que gera renda, que emprega pessoas e que faz a diferença aqui no Vale do Taquari, que é o Vale do Acolhimento, e que nós estamos aí com um investimento muito grande nesse setor e a gente quer, dessa forma, mostrar a nossa gratidão. Agradeço também ao Alan, que está aqui na parte técnica, nos dando apoio, nos dando um suporte. Vamos começar, então, já com uma saudação inicial dos nossos convidados. Vou começar aqui com a minha grande amiga Sônia. Por favor, faz aí a tua acolhida, a tua apresentação inicial para os nossos ouvintes. Boa tarde, ouvintes, então. É um grande prazer estar aqui novamente, representando a nossa empresa, Transportes Irmãos Tché, que é tudo a ver com turismo, né? O turismo é uma indústria, e essa indústria precisa ter os colaboradores todos, né? Começa pelo transporte, pela gastronomia e assim vai. E então é um assunto importantíssimo. E hoje em dia o turismo está em voga. É o turismo. As pessoas estão viajando muito, então tudo a ver. Então as Transportes está patrocinando, ajudando a patrocinar esse programa com muito prazer e garantindo que o nosso trabalho continue também com muito sucesso, eu acredito. Obrigada, Sônia. Ela já participou conosco numa outra oportunidade, né? Quando ela pôde contar um pouco mais da história dessa grande empresa que já tem aí mais de 50 anos, né, de atividade no setor do transporte e que também, ao longo do ano de 2025, a gente teve a oportunidade como guia, né, de acompanhar muitas viagens, né, que foram conduzidas aí pela empresa, pelos motoristas, por essa equipe maravilhosa que é a Transportes Irmãos Tché. Obrigada, Sônia. Anne, por favor, a tua saudação inicial. Boa tarde a todos. Me sinto muito honrada em poder participar desse momento. Eu sou uma pessoa que acredito no turismo. Sou a Anne, da ANI Decor House. Apesar de eu ter a loja, eu hoje sou uma pessoa que acredito muito no turismo, porque eu acho que a nossa região é uma região muito boa. Nós temos lugares lindos para serem explorados. E eu acho que tem tudo para dar certo a nossa região. Eu, como falei, eu tenho um empreendimento que é lá em Capitão e eu vejo que a procura está muito grande. Então, eu hoje vejo assim que o turismo tem muito para dar certo. Obrigada, Anne. A gente vai falar muito sobre o teu empreendimento também, sobre o apoio. E antes a gente falava fora do ar que quando a gente vem aí de Lajeado para Arroio do Meio, a tua empresa é uma das primeiras que a gente visualiza aqui no município de Arroio do Meio, que é um grande destaque aí. Descendo aí a ponte, ANI Decor House está logo aí, para quem vem de Lajeado à esquerda, né? Então, faz aí a acolhida, a recepção para quem chega em Arroio do Meio. É verdade. Assim, eu vejo hoje que Arroio do Meio é uma cidade muito linda.
A gente só tem que ver o que nós podemos, arroiomenses, o que a gente pode fazer para que esse turista que vem de outra cidade possa parar também em Arroio do Meio. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, com o tempo, tem que amadurecer, ou por alguns investimentos, algo assim de paradas, ou algo assim. Isso eu vejo uma coisa que seria muito importante para o nosso município. E até assim, Anne, convidados e ouvintes, Arroio do Meio tem como flor símbolo, como um dos seus símbolos, a flor de hibisco. Então, eu já imagino, né, que ali seja um espaço, né, que daqui a pouco possa se fazer esse investimento também, de receber, de acolher as pessoas com um grande canteiro ou com alguma referência à flor de hibisco, para mostrar, olha, você chegou em Arroio do Meio, que é a pérola do vale e também é a terra da flor de hibisco. E a Anne, eu queria ainda destacar que eu conheço a Anne já há muitos anos, né? A gente não diz há quanto tempo, né, Anne, mas Aí a Anne sempre foi e é uma grande vendedora, né? Então, Obrigada. sempre é esse destaque aí que a gente tem, né? Tem aí da tua trajetória e hoje poder compartilhar o nosso programa e poder falar da tua empresa, né, da tua pessoa, é algo muito gratificante. Muito obrigada, Marlise. E eu vou te dizer, eu sou uma pessoa que acredito no turismo desde o início. Tanto que em 2021, a casa hoje que a gente tem lá em Capitão, lá no sítio, é uma coisa assim que, desde o início, fui uma pessoa que acreditei no turismo. Então, eu acredito mesmo. Isso aí, a gente precisa de pessoas assim, isso é parcerias, né? Obrigada. Seguimos, então, com o Sicredi, com a representação aí do Sicredi. Quero fazer esse destaque, que estão com a gente desde o início do nosso programa. Desde outubro de 2022, Sicredi está conosco, é nosso parceiro, apoia o nosso programa do turismo. Então, começamos aí, pode ser contigo, Jair? Pode ser. Boa tarde, Marlise, os demais convidados, também aos ouvintes da Rádio Integração, né? Te parabenizar, né, pelos 3 anos aí, programas que a gente está completando hoje, né? E dizer assim que o Sicredi é parceiro, né, do turismo, não só em Arroio do Meio, como em todo o Vale, né? O Sicredi Região dos Vales. Porque a gente acredita, né, que é uma forma de gerar empregos, né, de trazer renda para a região, né, e aproveitar o momento, né, da região no turismo, né. Então, nós somos parceiros aí e te parabenizar mais uma vez pela iniciativa, né? Obrigada. E ao longo do programa a gente quer falar sobre as iniciativas, sobre os projetos, sobre as parcerias que o Sicredi tem em toda a nossa região, né? A gente sabe que fora aqui do estado também existem, né, várias formas do Sicredi estar presente e ele hoje é um grande parceiro e todos os grupos que a gente leva nos locais que a gente visita está lá de alguma forma o Sicredi representado. Fábio, por favor. Então, boa tarde, Marlise, boa tarde, demais presentes, aos ouvintes, espectadores da Rádio Integração. Então, reforçando as palavras dos demais, né? Então, parabenizar também pelos programas relacionados ao turismo e reforçando que o Sicredi Região dos Vales ele acredita muito e apoia as iniciativas, e pessoalmente, eu acho que o Vale tem um potencial muito grande. A gente está no início de desenvolvimento, no início de trabalho, tem bastante a ser feito, mas a gente tem um potencial muito grande. Então, acho que o programa vem de encontro a esse potencial que a gente tem que explorar, né? Obrigada. Os ouvintes podem estar se perguntando por que o Fábio e o Jair estão aqui com a gente, né? Representando o Sicredi. Então, eu gostaria que vocês colocassem isso para a gente, né? Porque, embora Arroio do Meio seja uma cidade de 22 mil habitantes, mais ou menos, nós temos mais do que uma agência do Sicredi, né? Então, por favor, compartilhem isso aí com os nossos ouvintes. Muito bem. Nós iniciamos... Eu já estou há 24 anos no Sicredi, né? Quando eu entrei, a gente tinha apenas uma agência aqui no município, e pelo formato que a gente busca atender os associados, de forma presencial, dando uma atenção para o pessoal, o nosso foco é o associado. Então, pensando nesse formato de atendimento, de estar presente, ter as pessoas para receber as pessoas e poder orientá-las de forma correta, e com o crescimento que a gente foi tendo ao longo dos anos,
Em 2009, o Sicredi decidiu abrir uma segunda agência no município, para continuar o mesmo padrão de atendimento, acolhedor, enfim, próximo dos associados. E daí, nesse momento, a gente abriu essa segunda agência. Então, eu fui para essa segunda agência do Sicredi, que hoje está de frente à praça Flores da Cunha, aqui do nosso município, e continuamos com a outra agência da entrada da cidade, né? A agência principal. Acho que é bem bacana também, uma coisa que eu quero destacar, quando a gente fala nas agências do Sicredi de Arroio do Meio, e isso é algo que também tem a ver com o turismo, tem essa referência, é a agência da entrada da cidade, né, do Jair, e a agência do centro histórico, né? Então, eu tenho escutado isso muito, isso também ajuda a reforçar e a contextualizar, né, as pessoas. Afinal de contas, as pessoas também querem conhecer, saber o que é o centro histórico, né? Porque essa referência da agência, né, essa segunda agência que foi então aberta, que está nessa localização mais central, né, próxima à igreja, próxima à praça, né, então que é conhecida como agência do centro histórico. Acho que isso também tem a ver, isso contribui com o turismo. Fábio? Eu vou retomar aqui, então, em função da questão do centro histórico, né? Então, na época em que foi definido a instalação da segunda agência, até se teve toda uma discussão na diretoria do Sicredi Região dos Vales de onde instalar a segunda agência. Se pensou, na época, nos bairros maiores, tinha São Caetano, Bela Vista, até mesmo Rui Barbosa, se citou na época. Mas, naquela época, pelo menos foi o entendimento que se teve é de que ainda as pessoas dos bairros, eles vinham até o centro para fazer seus negócios, enfim, o comércio era mais forte lá no centro da cidade, então se definiu se instalar uma segunda agência no centro. Apesar de estarem próximas, né, então se buscou também um ponto bom, e na época nós nos instalamos lá no clube esportivo, onde antigamente era o restaurante, o bar do clube esportivo. E pela localização, que era próximo à prefeitura, próximo aonde se iniciou a cidade, então se deu essa denominação de Sicredi Centro Histórico, Agência Centro Histórico. E o turismo agradece, né? Com certeza é mais uma forma da gente divulgar todos os atrativos que a gente tem aqui no centro da cidade de Arroio do Meio e que merecem, claro, uma outra oportunidade a gente falar um pouco mais sobre eles. Jair? Nós hoje estamos com 15 mil associados aqui em Arroio do Meio, né? Uma população um pouco maior de 22 mil habitantes. Então, isso também justifica, né, duas agências, até para atender da melhor maneira possível o associado, né? E o que a gente tem, que difere uma agência da outra, é que a da entrada da cidade, ela tem carteiras que atendem os produtores, coisa que a agência do Fábio atende pessoa jurídica e pessoa física urbana. Então, a agência onde eu trabalho, ela tem uma estrutura com 3 profissionais, direcionada também a atender os produtores do município, né? Que a gente sabe também da importância do agronegócio aqui para Arroio do Meio, seja na produção de grãos, de leite, suínos, aves, gado de corte, né? Bem diversificado. Então, essa é vamos dizer, a diferença das duas agências, né? Perfeito. Eu acho que é importante a gente colocar isso para os nossos ouvintes, porque nem sempre as pessoas têm essa clareza, né? E a gente poder falar sobre isso, vocês poderem falar das iniciativas, né? De tudo aquilo que as agências oferecem do Sicredi é muito bacana. E na sequência a gente quer falar sobre isso também. E eu já vou desafiar tanto o Fábio quanto o Jair para daqui a pouco contarem porque eu imagino quantas pessoas, né? Vocês têm estimativa de quantas pessoas passam pela agência por dia ou por mês, e deve ter muita história bacana para vocês compartilharem. Talvez ao longo do programa a gente possa falar um pouco sobre isso, né? Histórias inusitadas, empreendimentos que vocês também estão acompanhando e que a gente sabe que o investidor, o empreendedor, quando ele busca iniciar uma atividade, ele busca alguns parceiros. E a gente sabe que o Sicredi tem sido um grande parceiro nessa linha de financiamentos, né? E às vezes até daqui a pouco a troca de uma ideia. Tenho algum dinheirinho aí, eu quero empreender. Por onde eu começo, quem é que eu procuro? Então, eu imagino que vocês também acabam sendo uma espécie de
talvez conselheiros, né? Às vezes as pessoas gostam de sentar, tomar um café, porque diz que ao redor de uma mesa, ao redor de um café, às vezes surgem grandes ideias, grandes negócios. E eu acredito que vocês tenham aí algumas histórias para contar, que a gente pode, na sequência, depois compartilhar. Perfeito? Sônia, eu quero te ouvir agora um pouquinho, porque quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de viagens, né, muito começa sempre pela questão da logística e pelo transporte, né? Então, eu já tive oportunidades, né, de acompanhar a empresa, né, acompanhar esse transporte que vocês realizam, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, desse propósito da empresa, porque quando a gente fala de turismo, qualquer que seja o empreendimento nesse setor, não é apenas, né, falando então do Transportes Irmãos Tché, não é apenas você levar as pessoas de um lugar para o outro, né? Existe um propósito nesse trabalho que vocês realizam. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Realmente, primeiramente, eu queria parabenizar o Sicredi, porque Encantado eles fazem um trabalho social maravilhoso. Eu faço parte da Liga Combate ao Câncer e é impressionante assim a colaboração e a participação do Sicredi lá em Encantado também. E nós temos meninas do Sicredi que fazem parte da Liga, são excelentes. Então, a gente nota que vem do ambiente de trabalho delas essa responsabilidade que elas têm com a nossa entidade. Eu só queria citar esse fato. Bom, com relação a transportes, a logística tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita. E nós temos pessoas dentro da empresa que trabalham só com a logística, né? Onde vai, como, de que maneira, como está preparado, enfim. O transporte é uma coisa muito complicada, assim, muito complicada. Um veículo, para sair para uma excursão, ele tem que ter um máximo de cuidados possível, desde a limpeza, a apresentação, o motorista que se apresenta, o ajudante do motorista, porque o cliente observa absolutamente tudo. E tem aqueles que só fazem a reclamação. Sabem que em todo setor é isso, tem aquele que reclama. Então, nós estamos justamente tentando agradar aquela pessoa que é difícil de agradar. Então, a gente está focado nisso, vamos. Então, eu tenho muitos amigos, eu tenho, enfim. E eles viajam muito, todos viajam muito, de avião, de ônibus, e muitos deles viajam com a nossa empresa. Então, para mim, é uma referência. É uma referência. Eles mandam mensagem, olha, foi bom, isso não estava muito legal. Então é um esquema muito grande e a nossa empresa está bem preparada para isso. Nós nos preparamos para isso. O Vinícius está de parabéns, ele está levando assim muito bem a empresa, os nossos colaboradores muito participativos e muito disciplinados. Sabe? Eles sabem qual é o nosso objetivo, o que a gente quer apresentar para o cliente. E eles estão cientes disso. Então, é muito importante essa colaboração entre os diretores, da empresa e os colaboradores. Nós temos é uma família, né? Temos uma família, nos reunimos, o que nós pretendemos fazer. E eles dão as suas opiniões, nós observamos, porque eles sabem o que acontece dentro de uma viagem, dentro de um veículo, durante uma viagem. 1000 coisas podem acontecer. Então, eles têm que estar preparados para isso. E o nosso foco é realmente isso. Mostrar esse trabalho tem que ser quase que perfeito. Um dos grandes parceiros do nosso programa, Momento do Turismo no Vale, que está com a gente desde o começo também, é a Girando Sol. Cuidamos de cada cantinho da sua casa. Queremos agora, nesse momento, deixar também uma mensagem da empresa Girando Sol, que pediu desculpas por não estar aqui com a gente, em função de toda uma agenda que a gente entende, né, que a empresa tem, mas que queria também deixar uma mensagem aqui para todos os nossos ouvintes, para os nossos convidados, e que eu vou pedir para o Alain, então, colocar para que a gente possa também marcar essa presença da Girando Sol e, desde já, agradecer por nos apoiarem desde o ano de 2022. Então, com vocês, a mensagem da empresa Girando Sol. Bom dia, ouvintes do programa do Turismo. Marlise, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu sou Verônica Dadalti, coordenadora do marketing da Girando Sol.
e hoje eu estou aqui representando a empresa para falar um pouco sobre o turismo e o como a Girando Sol também apoia esse tema. Falar de turismo é falar de coisas boas. A nossa região é rica em belezas naturais, em gastronomia e em lindas coisas para se visitar e conhecer. E a Girando Sol, sim, é uma apoiadora da causa, porque a gente sabe o quanto o nosso vale tem a oferecer e o quanto o turismo também é um grande propulsor da nossa economia. E a Girando Sol, enquanto movimento, a gente traz todo ano o Natal Iluminado, que é um evento proprietário da marca, e já fazem 5 anos que ele acontece na própria empresa, né? Acredito que a grande maioria da região já sabe, conhece o evento. A gente teve um sucesso nessa nossa última edição, que aconteceu a abertura do evento no dia 15 de novembro, onde a gente trouxe aproximadamente 10 mil pessoas até a empresa. E então esse é o nosso grande projeto, entre outras situações durante o ano, né, que a gente recebe muitas visitas de estudantes, empresários que vêm para conhecer a nossa empresa, acabam então vindo para a região, conhecendo outros empreendimentos também, e a gente também está sempre de portas abertas para receber visitantes, para conhecerem a nossa estrutura e levarem inspirações daqui para os seus próprios negócios ou para a sua vida pessoal, enfim. E a gente sim apoia muito isso, porque a gente sabe que o turismo ele é também um motor, né? Um motor que move muito a economia e incentiva muitos empreendedores, microempreendedores aqui da região e que precisam disso, né? Então que a gente possa também inspirar outras empresas a entrarem junto conosco, que incentivem os programas como o da Marlise, por exemplo, para que a gente possa divulgar o que a gente tem de melhor aqui na nossa região. Então esse é o meu recado, é fazer com que quem esteja nos ouvindo também fique atento a tudo o que está acontecendo. Muitas coisas vão ainda acontecer ao longo dos próximos anos. A gente já vê aí apresentações de projetos, né? Eu acredito que o Vale do Taquari vai se tornar uma grande potência no turismo dentro dos próximos 10 anos. Então, esse é a minha mensagem. Eu agradeço muito pelo convite de estarmos aqui e que 2026 possa ser um ano muito incrível para todo mundo e que a gente possa receber pessoas de toda a região do estado, de fora do estado, né, do Brasil como um todo. Estamos sempre de portas abertas para receber quem quiser nos visitar. Chamamos os nossos apoios, fique com a gente que daqui a pouquinho a gente já está de volta. A primeira do seu rádio. Integração FM. Para facilitar a sua rotina e deixar a casa bem higienizada, use a água sanitária 6 em 1 da Girando Sol, ideal para limpeza de banheiros e roupas. A água sanitária Girando Sol é a solução mais completa. Possui ação alvejante, é super indicada para limpeza pesada, tira manchas, limpa limo e ainda é bactericida e fungicida. Experimente, você vai usar sempre. Girando Sol, cuidamos de cada cantinho da casa. Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupas de cama, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Tudo das melhores marcas. Atendimento a domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone WhatsApp 519-9573-7875. E em Santa Clara do Sul, telefone WhatsApp 519-9133-2134.
Na entrada de Arroio do Meio, tem sabor que faz história. Há 34 anos, o Ritz Restaurante serve você e sua família com qualidade e carinho. No almoço, buffet, a quilo e livre de segunda a sábado. E à noite, de quinta a domingo, aquele cardápio especial à la carte, com lanches, pratos, porções e pizzas. Passe por lá e confira. Ritz Restaurante, tradição em bem servir. Informações e pedidos 51 985 94 57 46. Ter com quem contar faz toda a diferença. Aqui no Sicredi é mais do que crédito. É ter um parceiro para contar e te ajudar a realizar seus projetos. Através do crédito, fomentamos os empreendimentos dos nossos associados, contribuindo com o desenvolvimento regional. Sicredi é ter com quem contar. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Momento do Turismo no Vale, com o tema de hoje, as parcerias que fazem a diferença no turismo. Queremos lembrar que o programa tem o apoio da Nidecor House, da Girando Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e também do Ritz Restaurante, a quem a gente quer agradecer. E lembrando que eles estão hoje com a gente aqui nos estúdios para a gente falar um pouco sobre a importância das parcerias, sobre o trabalho que cada uma dessas empresas realiza no setor do turismo e, claro, nas diferentes áreas aqui no nosso município. E agora, nessa retomada, estamos também com a representação aqui do Ritz Restaurante. Está conosco o Ismael, que eu já vou pedir que já faça aí a sua apresentação, a sua saudação inicial. E te agradecer por estar aqui com a gente, por apoiar essa nossa ideia nesse programa aí já há tanto tempo. Então, contigo. Bom dia Marlise, bom dia a todos. Então, eu vim representando, né, como proprietário do restaurante Ritz, né, que a gente já apoia o programa há algum tempo, né? A gente acabou parando por um tempo, depois recomeçamos o apoio ao programa. E a gente já está aqui em Arroio do Meio já há 35 anos aí, trabalhando e atendendo várias pessoas, né? E o legal é que no restaurante a gente acaba vendo... Vem os pais, depois vem as crianças e a gente acompanha o crescimento dessas crianças até se tornarem pais de novo, né? Se tornarem pais, né? Porque a gente acompanha todo esse processo. Não, e é muito bacana porque o Ritz Restaurante está localizado bem na entrada da cidade de Arroio do Meio, então ali uma porta de entrada. E alguns dias atrás, quando a gente esteve lá, me chamou a atenção, e eu gosto de falar isso para as pessoas também, que chegam em Arroio do Meio, falando um pouco dessa história, e vocês, inclusive, têm no restaurante uma foto de como era a empresa, né, quando vocês iniciaram. Muitos talvez lembrem disso, mas eu me recordo que tinha uma área verde ali fora também, né? Então, e de lá para cá muita coisa mudou, Arroio do Meio também cresceu muito, né? E as empresas que estão aqui com a gente estão fazendo a história de Arroio do Meio. Então, isso é o bacana. E o turismo, ele tem sido um setor que tem feito a diferença aqui no nosso município e na nossa região. E que bom que a gente tem aí pessoas e empresas com propósitos que acreditam no crescimento da cidade, da região e, claro, também do setor do turismo. E assim, Ismael, vamos compartilhar, né? O Ritz Restaurante, ele tem... um dos pratos que eu sempre gosto de fazer referência, que é o tal do bolinho de batata, né? Quem gosta, é uma culinária bem germânica, bem alemã, pode, sim, entre outros pratos, né, Ismael, encontrar isso lá no Ritz Restaurante. Quer falar um pouco sobre isso também para a gente? Sim, a gente, então, ao longo desses 35 anos, que nem tu citou, né, a gente começou com um cachorrãozinho de madeira, que no caso, meus pais começaram, né? Tem a foto lá de recordação, lá no restaurante, está lá a foto, né, que a gente lembra com muito carinho, né? Então, como o restaurante tem a minha idade, 35 anos, eu desde criança já estou lá no meio, na função, né, ajudando. Quando criança eu brincava com as outras crianças também, né? E então, hoje, em 2002, então, a gente construiu onde é hoje o restaurante, né, da forma como ele está hoje. E daí, a partir desse momento, a gente também começou a servir o buffet ao meio-dia, de segunda a sábados, e à noite a gente serve de quintas a domingo, então,
à la carte, como pizza, parmegiana, la minuta, lanches, né? Então, essa é a nossa ideia, nossa essência. Não, e é uma tradição, né? A gente entra na cidade, a gente logo vê o Ritz Restaurante, a gente sai da cidade, está aí também, né? E hoje, com o estacionamento, vocês têm aí também opções de estacionamento, eu acho que isso é muito importante também, né? Para que as pessoas se sintam realmente convidadas, né? Saber onde consegue estacionar e poder fazer a sua refeição, que não é só uma refeição, né? Eu sempre digo, almoçar no Ritz Restaurante é uma experiência gastronômica, não é simplesmente um jantar ou um almoço, mas é sim uma experiência gastronômica que a gente convida a todos para conhecer e prestigiar. Isso aí. Perfeito. Anne, queremos te ouvir também um pouquinho mais. Eu sei que, além da tua loja, você tem todo um empreendimento no setor do turismo e acredita, e aposta, e tem um brilho no olhar que nós que acreditamos, que apostamos no turismo, precisamos, né? Então, sempre é uma grande parceira. Fale um pouco sobre isso também. Olha, Marlise, eu vou falar sobre o meu empreendimento, mas também quero falar um pouquinho da Anne Decor House, tá? Hoje, a gente é uma empresa onde a gente atende todo o nosso Vale do Taquari, a gente atende região metropolitana, Porto Alegre, a gente atende litoral, vamos até Santa Catarina, Garopaba. Então, a gente hoje... não porque a empresa... Eu sempre digo que a empresa não é minha, a empresa é nossa, é de todos os colaboradores, porque para ela ser o que ela é, porque todo mundo está dando sempre o seu melhor. E eu acho que em qualquer negócio, uma empresa não funciona se ela não é abraçada por todos. Eu acho que isso é o coração da empresa, é uma coisa que a gente tem muito forte. Eu hoje sou muito grata por a gente ter clientes em todo o Vale do Taquari, tá? Fora também, região metropolitana. O nosso atendimento hoje, a gente atende com cortinas, persianas, cama, mesa, banho, tudo que precisa para casa. A gente tem um atendimento bem personalizado. Nós estamos num período que entra agora a parte do turismo, que é fazer cabanas, que a cortina de uma cabana é uma cortina bem diferenciada, ela tem que ser completamente projetada, ela precisa de molde. Então, hoje eu posso dizer que a gente está quase especialista nessa área de fazer moldes para cortinas de cabanas. Tá? Eu ia dizer o seguinte, olha, para os nossos ouvintes, certamente os nossos convidados, de uma forma ou de outra, fazem parte da vida de todos nós, né? Seja, então, através do Sicredi, seja da Anne Decor House, seja, né, através do restaurante, o Transportes Irmãos Tchê, Girando Sol. Então, assim, olha como isso faz diferença, né? A gente está hoje com um tema, com os nossos convidados, que, como eu dizia antes, de alguma forma ou de outra, todos nós temos alguma história, né? Que certamente, se a gente abrir aqui para os nossos ouvintes, né, poderem compartilhar as suas histórias, a gente vai ter muitas dessas histórias. E poder compartilhar isso também é muito bacana, né? E o turismo é isso, né? Com certeza, sim. Hoje a gente vê assim que não só dentro de Arroio do Meio, Encantado, mas eu vejo que na área que nós trabalhamos no turismo, atendemos pessoas que estão investindo no turismo, eu quis dizer, por exemplo, Estrela, Santa Clara, tem a Vila Decorá em Santa Clara, tem uma cabana muito linda, a Cabana da Ilha, que foi inaugurada agora há poucos dias. São tudo empreendimentos que, querendo ou não, eles trazem o pessoal para a nossa região. Tá? Então, eu vejo assim que o pessoal está se mexendo, está investindo, está acreditando. Tá? E eu acho que, como eu falei antes, a nossa região tem tudo para ser um futuro Gramado, um futuro cidade de Canela, sabe? Por quê? Porque a gente tem lugares muito lindos, que às vezes falta ser explorado, às vezes falta naquele lugar um investimento, um empreendimento. E para isso nós temos o Sicredi, né? Que é o nosso parceiro em tudo, inclusive tem... Então, nós queremos ouvir depois também a história deles, porque assim, a Sicredi é ter com quem contar. Claro, né? Tem exatamente tantas isso. Marcas, né, que a gente quer divulgar também. O que eu vejo hoje, assim, que eu acho que nós temos tantas casas, tantas
lugares bonitos, onde hoje estão muitas vezes abandonados por familiares que não querem mais investir, ou algo assim. Eu acho que vale a pena fazer um investimento, vale a pena investir numa locação, porque a nossa região vai ser procurada. Até porque eu vejo assim, hoje as cabanas, os investimentos que as pessoas estão fazendo, eles estão investindo mais para 2, no máximo 4 pessoas, tá? E hoje a procura para o lado da nossa região, eu vejo pelo meu empreendimento, ela é muito grande, familiar, tá? Eu vejo muito, por exemplo, eu atendo muito cliente da região metropolitana Porto Alegre, porque, primeiro, eles não têm chão, eles não têm um pátio, eles não têm o que a gente tem aqui, que para nós é comum, tá? Então, eu alugo muito para famílias, de 6, 8, até 10 pessoas. E, inclusive, agora, de 15 dias para cá, eu fui indicando lugares para pessoas que tivessem para mais pessoas poder. Então, olha aqui, é uma dica, né? Para 2026, algum investimento, né? Então, eu digo assim, se alguém tem um investimento, uma casa parada, uma casa fechada, faça um investimento. Por quê? Porque a procura de um pai com 2 filhos, com netos, enfim, se eu teria meu sítio em Capitão, eu poderia ter alugado ele 10 vezes para Natal, para virada, mas eu não tenho espaço. Eu tenho lá 4 quartos, mas eu vejo hoje que a procura é muito grande para espaços maiores. Então, eu acho que nós temos tanta casa bonita em Arroio do Meio, tantos lugares bonitos que pode se fazer um investimento, fazer uma restauração, e tu tem o retorno depois. Olha a dica da Anne para 2026, né? O investimento, né, nesse setor aí das hospedagens. E assim, Anne e convidados, eu quero fazer esse destaque. A gente está com a proposta do Cristo Protetor, que é um investimento aqui na nossa região, que tem sido... A gente tem recebido aí fala-se em torno de 35 mil pessoas mês. Mais de 500 mil pessoas já visitaram o Cristo, né? Então, e a gente sempre se pergunta, as pessoas vêm, elas visitam, sim, mas depois elas querem ter outras alternativas, elas querem ter outras propostas, elas querem se hospedar, elas querem se alimentar. Então, a gente tem uma região toda para investir. E aí também a gente tem aí um Sicredi, né, que é um grande parceiro do turismo, né, Jair e Fábio. Eu queria que vocês falassem também dessas iniciativas, né? Porque por onde a gente passa, a gente vê de alguma forma a presença do Sicredi. Perfeito, Marlise. Como é que o Sicredi enxerga esse movimento, né, pessoal? A essência do Sicredi é o coletivo, é o associativismo, né? E é o cooperativismo. E o turismo a gente pensa da mesma maneira, né? A gente está criando essa cultura do turismo na região. Claro, temos o projeto maior que é do Cristo Protetor, mas ele por si só não vai sustentar o turismo na região, né? Nós temos que criar toda uma cadeia, todo um sistema, né? E aí a importância de pensar o coletivo e não o empreendedor pensar de maneira individual, porque a gente tem que construir isso, né? E eu lembro que há uns anos atrás, quando o pessoal da Forqueta lá criou o Caminhos da Forqueta, né? O Sicredi esteve presente junto com o Sebrae, né, apoiando a iniciativa desses pequenos empreendedores, né? E foi um projeto que deu certo, né? E hoje continua esse projeto, mas a gente tem o projeto maior aqui do município também, né? Entre Vales e Arroios, né? Hoje nós temos aqui no município de Arroio do Meio 2 roteiros turísticos, né? Entre Vales e Arroios e Caminhos da Forqueta, e a gente percebe que eles também se conversam e existe possibilidade de se ter outros roteiros. Nós temos todo um vale ali, eu sempre digo do Taquari, que vai em direção a Encantado, que pega ali São Caetano, pega Palmas, né? E que estão começando a surgir outros empreendimentos. Temos ali uma comunidade remanescente de quilombos, né? Que é a comunidade de São Roque. Então, acho que potencial é o que mais a gente tem aqui no nosso município e no nosso vale. Isso aí. E aí a gente comentava, né, do turista que vem de outras regiões ou da região metropolitana.
ele vem ver, sim, o Cristo, mas ele tem que ter outros atrativos para passar o final de semana aqui, enfim. Então, o nosso desafio é esse, né? De estar pensando de maneira coletiva, primeiro dentro do município e depois na região, né? E aí o Sicredi também tem apoiado, então, essas iniciativas, né? Através do financiamento lá dos empreendimentos também. E uma forma que a gente também encontrou, né, é disponibilizar material para esses empreendimentos, seja lá o ombrelone, Isso eu ia o te almofada. perguntar, né? Qual é, porque a gente que visualiza, né? E isso chama muito a atenção, né? As pessoas gostam de apreciar isso também, né? E elas fazem esses comentários, né? Então, do que nós estamos falando realmente? De apoio, assim, visual também. Também. Então, para tornar o ambiente mais aconchegante, né? Às vezes o empreendedor já investiu lá o recurso, enfim, as suas economias, e nesses detalhes, então, o Sicredi também é um parceiro, né? E tem contribuído de acordo com o tamanho, né? De cada empreendimento. Mas tem sido uma iniciativa bem bacana, né? Aceita, né? Pelo turista. E cada vez mais o nosso objetivo é estar próximo a esses empreendedores, né? Buscando receber da melhor maneira possível o turista, né? E a gente sabe também o desafio, né, de formar gente, né? Porque não é só criar lá o empreendimento, né? Tem toda uma preparação, né, de como receber, né? A própria Sônia falava antes, esse cuidado que eles têm no transporte. E o empreendedor também tem que ter esse cuidado por receber da melhor maneira o turista, porque para ele voltar, né, e para ele também vender o projeto para outros clientes, né? Isso é importante, né? Sim, a gente sempre faz essa referência. Você chega lá no empreendimento, o que a gente vê, né? É uma almofada, é o ombrelone, né? Então, essa estrutura, né, que é colorida, que chama a atenção, né? E as pessoas se sentem acolhidas, né? Também e abraçadas pelo Sicredi, né? Então, isso chama muito a atenção e a forma também visual do Sicredi estar presente, né, Fábio? Então, acho que isso, em toda a nossa região, pelo menos, é muito visível. Deixa eu pegar um pouquinho o gancho que a Anne comentou, né? De uma gramada, uma canela, né? Eu vejo, opinião pessoal, né? Que o turismo, ele não deixa de ser um desafio para as regiões, né, como a nossa que está iniciando, né? Só que a gente também é importante lembrar que Gramado não está hoje, mas lá atrás, quando iniciou, não era assim também, não era fácil, né? Então, acho que a gente está no início de caminhada, né? E saiu agora na região a questão do Cristo Protetor, que começou a movimentar bastante a região. A gente teve a perda do Trem dos Vales, que também era um turismo âncora que está se trabalhando para se recuperar, né? Existe, Fábio, uma previsão de que no segundo semestre de 2026 a gente já vai ter até algumas novidades, né? Então, Anturvales, que é a governança regional que está trabalhando muito forte nisso, né? Abraço aí também, né, para o Rafael Fontana, que está mobilizando toda a região, né? Ele está à frente, então, da Associação de Turismo do Vale do Taquari, e existem algumas notícias de que em 2026 a gente vai ter algumas novidades nesse sentido. Ótimo. E assim, tem vários outros projetos que estão sendo mencionados que vão surgir na região, Estrela, Santa Clara, enfim. E eu vejo até que, na verdade, um não concorre com o outro, um apoia o outro, né? Justamente pelo fato de que as pessoas talvez vão vir para o Cristo, vão ficar um pouco tempo, não tem o que fazer. Então, se tiver o trem, se tiver outros monumentos para assistir, se tiver outras opções, né, que vão manter a pessoa, trazer para cá e ficar mais tempo aqui, ao natural vai começando a crescer essa parte do turismo. E o Sicredi, como o Jair comentou, já começou a apoiar iniciativas lá de trás, Caminhos de Forqueta, e vem apoiando cada vez mais as pessoas, e também tem esse olhar do turismo. Então, como esse movimento reforçou na região, se criou linhas de crédito especiais para as pessoas apoiarem as iniciativas dos empreendedores voltados à linha do turismo, né? Então, dentro desse olhar que a gente teve, essa ambientação que foi colocada antes também é um olhar, e antes tu disseste assim, de alguns casos, a gente, voltando ao Sicredi, a gente
tem assim o propósito, o Jair comentou antes também, a gente forte, e para os próprios colaboradores, né? E o propósito de estar apoiando, estar sim oferecendo produtos financeiros adequados, com preços justos, enfim, mas também o propósito de estar desenvolvendo a região onde a gente está inserido. Então, tanto apoiando iniciativas sociais, culturais, mas também apoiando esses projetos. A gente fica nas conversas entre os próprios colaboradores, nós ficamos contentes de projetos, de ter podido estender o braço, escutar a ideia da pessoa, ajudar, contribuir com ideias, mostrar caminhos que ele tem que analisar e, enfim, apoiar a iniciativa e depois disso aí ter a iniciativa lá de sucesso, de ter construído um empreendimento, de ter instalado uma indústria que hoje está fazendo sucesso. Então, isso é gratificante para nós também, como atendendo o propósito de estar desenvolvendo a região. E o turismo da mesma forma. Eu imagino que devam ser muitas as histórias, né? Depois, até se vocês quiserem compartilhar alguma, né? Porque, como eu dizia antes, né, as pessoas gostam de trocar ideias, elas buscam inspiração, né? Vocês que estão aqui com a gente hoje são inspiração para quem quer empreender, né? Sicredi, Anne, né, você é uma grande inspiradora, eu sei que você inspira muitas pessoas, você motiva muitas pessoas. O Ritz Restaurante, quando a gente chega ali, a gente se sente acolhida, a gente se sente abraçada, a gente daqui a pouco quer trocar uma ideia, né? Porque vocês são referência de empreendedorismo aqui na nossa região. Girando Sol, né, também. A empresa de transportes Irmãos Tchê, assim, mais de 50 anos já em atividade aqui no nosso município. Então, devem ter belas histórias, né, que vocês, né, daqui a pouco também podem compartilhar com a gente. Mas eu queria lembrar também que a nossa região está com um projeto bacana, que é o Caminho de Lourdes, né? O Alício de Assunção, junto com a Turvales, né? Junto com a Associação Amigos de Cristo, também estão desenvolvendo essa ideia. São 250 quilômetros unindo aí 16 municípios, se eu não me engano, aqui do nosso vale, onde nós encontramos grutas de Nossa Senhora de Lourdes, né? Então, é o turismo religioso também se fortalecendo, né? E todos esses caminhos levando até o Cristo Protetor, né? Então, temos aí muito turismo de aventura, turismo de natureza, temos aqui muitas trilhas, né? Eu sei que o nosso Morro Gaúcho aqui também é muito rico nesse sentido. E temos, assim, a informação de que em 2026 agora, o Trilhas e Montanhas vai ter uma edição aqui no nosso município, né? Então, realmente muitos atrativos aqui para a nossa região. E outra informação que eu quero também compartilhar, que me chamou muito a atenção, que existem muitas pesquisas com relação ao turismo, né? E o que eu sempre comento também, de que nós, aqui no nosso município e na nossa região, a gente carece um pouco de informações, de dados, né? Quando a gente fala de economia, a gente gosta de saber de dados, né? Quantas pessoas o turismo emprega, né? Qual é a renda, qual é o percentual que o turismo colabora, inclusive, com a economia do nosso município, né? Então, isso é uma informação que hoje a gente está buscando, né? E existem também muitas iniciativas nesse sentido. E para 2026, né, o que a gente percebe? Né? Que o Cristo Protetor de Encantado, ele figura entre os 8 destinos mais desejados ou procurados pelos brasileiros. Então, olha que a nossa região está na mira, né? Então, para quem já empreende, para quem quer empreender, vocês que estão aqui com a gente, né, os nossos convidados, podem ter certeza que em 2026 a gente terá muita gente aqui circulando pela nossa região. E aí, Ismael, né, o restaurante tem que estar preparado, né? Tem que se preparar com novidades. Antes, eu lembro que a Anne também falava de um outro prato que vocês servem, que é o cascudinho, né? Então, faz aí a propaganda, né? Para quem... Porque, assim, quando a gente viaja, a gente gosta de conhecer bons lugares, de ter uma boa hospedagem, né, Anne? Mas também a gente gosta de se alimentar muito bem, né? Referente, assim, ao turismo, que nem a gente falou, o aumento do número de pessoas que estão trafegando aqui na RS 130, que é próximo ao restaurante, indo ao Cristo Protetor, a gente já percebe ali no restaurante que tem muitas pessoas que vêm de fora, vêm da região metropolitana, né? E aí eles acabam pesquisando ou no Google, ou no Facebook, no Instagram, por isso também a importância de estar nessas redes sociais, né? Os empreendimentos. Aí eles pesquisam um restaurante local, né? Próximo, no entorno do Cristo Protetor, né?
E aí a gente percebe isso muito, o pessoal pergunta, quantos quilômetros é daqui ao Cristo Protetor? O que mais a gente pode fazer aqui na região? E aí é importante a gente saber que tem o caminho de Forqueta e o entre vales e arroios, né? Que daí a gente cita esses empreendimentos. E até como faço parte também do Contour, né, junto com a Marlise, a gente elaborou aquele mapa que a Marlise está com Isso ele aí, agora eu aqui. vou fazer assim, nós vamos mandar, nós vamos mandar, Alain, se puder, alcança aí pro Ismael, para ele poder mostrar também, que é um trabalho bem bacana. Que a gente fez esse mapinha aqui, ele é bem bacana, ficou bem legal. E daí eu recebi esse mapa, então, lá junto ao Contour, né, para o restaurante, e aí facilita para mim mostrar para as pessoas que estão passando aí para ir no Cristo Protetor, para conhecerem os pontos turísticos aqui de Arroio do Meio, né, que a gente tem também. E daí aproveitando também para servir uma refeição de qualidade para todo mundo. Aproveitando, eu só vou contar uma historinha rápida, então. Adoro histórias. A respeito do Cristo. Ainda na fase da construção, no domingo do meio-dia, num restaurante, não foi no Ritz, né? Mas a gente encontrou uma família de Belo Horizonte, o casal e uma filha, e olha a história. Eles saíram de Belo Horizonte no domingo de manhã, vieram para cá para conhecer o Cristo, estavam almoçando, eram umas 14h, e no mesmo dia eles iam retornar a Belo Horizonte. Então, às vezes, a gente não se dá conta do alcance do turismo, né? E principalmente do turismo religioso, né? Então, às vezes, não tem distância, né? Para quem quer fazer alguma coisa, né? E um negócio assim que me chamou a atenção, né? E também, assim, Jair, eu acho que a nossa região, ela tem uma mobilidade muito boa, né? Nós temos boas rodovias, são de fácil acesso, né? Estamos muito próximos aí a aeroporto, seja aí Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo, enfim, né? Só citando alguns. E as pessoas acabam fazendo isso, né? Fazem um bate e volta, e se elas têm um bom atendimento, uma boa referência, uma boa impressão da nossa região, elas voltam, sejam elas, sejam indicando para outras pessoas, para familiares, para amigos, né? E aí o alcance é cada vez maior, né? Perfeito. E normalmente o turista, ele quer aproveitar o máximo, né, da região ali, da culinária, enfim, ele quer viver aquela experiência. Por isso da importância de cada vez mais a gente estar preparado para recebê-lo bem, né? E aí eu sempre falo também da importância de a gente ter pratos típicos da nossa região, né? Então, quem trabalha no setor da gastronomia, é importante isso, porque as pessoas saem ali, vamos dizer, ali de Belo Horizonte, elas vêm para cá, eles querem experimentar um prato que é típico aqui da nossa região, não querem comer aquilo que elas comem no dia a dia, né? Elas querem realmente ter uma experiência completa, seja de pontos turísticos, né? E de gastronomia e de hospedagem. Então, por isso também um recado aí para quem está investindo em cabanas, em meios de hospedagem. É uma forma realmente de atrair o turista e de mantê-lo aqui. Porque muitas vezes, isso por experiência própria, né? A gente vai para um local, se você fica um dia ou 2 dias, qual é a tua primeira preocupação? É a hospedagem. Né? Porque você quer garantir que você possa permanecer naquele local, naquela região, pelo período que você deseja. Aí depois você faz a procura pelos atrativos, pela parte da gastronomia, né? Então, a gente sabe o quanto a hospedagem realmente ela chama, né, Anne? Aquilo que você dizia, né? Antes também. Eu vou aproveitar o gancho e vou falar sobre uma experiência que eu tive lá no sítio. Ali, uns 2, 3 meses atrás, uma turma de professoras, que de Arroio do Meio mesmo, me pediram, Anne, a gente não conhece o sítio, a gente gostaria muito de conhecer o sítio, e o que custa para nós ir lá? Gurias, sítio durante a semana está liberado, vocês vão lá, está liberado, vão lá, vão ter essa experiência, aproveitem o dia e curtem lá. Conheçam. Eu recebi tanto feedback delas, tanto que umas alugaram com os esposos 2 ou 3 finais de semana depois para ficar 2 dias lá e ter essa experiência. Tá?
Então, eu vejo assim que, como eu falei antes, muitas vezes não é só um casal com filhos ou algo assim. Às vezes tem aquelas parcerias de 2, 3 casais, ou de um pai levar os filhos e os netos para um lugar desses. Então, eu não só como o meu empreendimento, eu sei que tem muitos empreendimentos na nossa região e também muitos que ainda podem ser explorados. Mas, assim, eu fiquei muito feliz com o feedback do povo, do pessoal que é aqui de Arroio do Meio, em verem que muitas vezes não por muito valor, mas por poucas coisas, às vezes tu consegue dar um conforto, dar uma liberdade a pessoas que muitas vezes trabalham a semana toda dentro de um lugar fechado. Eu preciso sair hoje. Lá tem um açude na frente para pescar, pode pescar, tem uma piscina, tem um quiosque bonito, tem um fogo de chão, as camas mega confortáveis. E as roupas de cama no capricho, né? Tudo branquinha, com toalhas. Então, tu tem uma experiência muito boa, né? Eu sempre digo assim, que hoje, querendo ou não, a nossa região tem para todos os gostos, experiências tanto em comida, experiências tanto em passeios, em turismo, e também temos um bom crédito, né? Que é um apoio do Sicredi, né? Também. Olha aí, gente, eu acho que como a gente diz, né? Turismo é parceria, né? É apoio, é divulgação, é um divulgando o empreendimento do outro, né? Porque a gente fala aí de uma rede, né? E o turismo, para ele funcionar, ele tem que ser assim. Né? Quando o turista chega, por exemplo, num posto de combustível para abastecer o seu veículo, ele tem que ter ali já alguma informação, ele tem que ter uma referência, né? Então, a gente, né, estar nessa conexão faz toda a diferença. Eu acho que isso vai ser um grande desafio para 2026, porque a gente precisa entender que nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, né? E o turismo precisa disso, para que as pessoas chegam e elas possam usufruir o melhor que a gente tem aqui na nossa região, né? Então, acho que quando a gente trabalha aqui com o nosso programa de rádio, também esse é o nosso papel, de a gente poder mostrar as oportunidades, as opções que a gente tem aqui no nosso município e na nossa região, né? Aí a gente fala de gastronomia, a gente fala de hospedagem, a gente fala aí da opção de transporte, né? Que isso também faz muita diferença, né? As pessoas gostam também de ter essas opções, né? E aí a nossa região vai, né? Eu sempre digo assim, existem números já dizendo que a nossa região vai ser, ou já está sendo, a segunda região mais procurada no setor do turismo aqui do nosso estado, né? Então, a gente tem cultura, a gente tem gastronomia, a gente tem belezas naturais, né? Então, a gente tem tudo que o turista realmente procura, né? Fábio e Jair, o que nós temos aí de novidades para 2026? Né? Temos alguma novidade, né, com relação a financiamentos, com algumas iniciativas do Sicredi, ou vamos reforçar o que o Sicredi já vem fazendo nesses últimos anos? Olha, o associado do Sicredi, o empreendedor, ele pode contar com a parceria do Sicredi novamente, né? A gente tem linhas de crédito para desenvolver lá o empreendimento de acordo com a capacidade, né, a necessidade de cada um, né? A gente analisa os projetos de forma individual, né? Então, a gente vai estar junto novamente em 2026 com os associados aqui de Arroio do Meio, da região, né? Buscando fazer novamente um grande ano, né? E que a gente possa cada vez mais fortalecer o turismo na nossa região, né? Para atrair turistas, manter recursos aqui na região, né? Gerar emprego, seja no restaurante, seja na hospedagem, né? Seja lá no empreendimento que está recebendo, né? Então, a gente tem uma diversificação, né, de empreendimentos nos mais variados, como citaste, né? E o papel do Sicredi é estar próximo, né, desses empreendedores, apoiando as suas iniciativas, né? E também se colocando à disposição, contribuindo também, né, com
com a associação, né, entre Vales e Arroio, Caminhos da Forqueta e tantas outras que tem na região dos vales aí, né? E sempre é um convite, né, Fábio e Jair, né? Passar lá na agência, tomar um cafezinho, conversar com o pessoal, e isso é algo que me chama muita atenção. Quando a gente vai na agência, a gente é bem recebido, bem acolhido desde a recepção, né? Pessoa que está lá nos recebendo, nos acolhendo, as pessoas conhecem, enfim, os colaboradores conhecem a gente pelo nome, né? Isso faz muita diferença. E você se sente acolhida quando você entra numa agência do Sicredi, né? Então, isso, para mim, esse espírito comunitário, essa colaboração faz toda a diferença, né? As pessoas se sentem, nem que seja só ir lá para sentar, tomar um café e trocar algumas ideias, né? Porque a gente vive também de ideias, de iniciativas, né? E quem sabe a partir aí de uma conversa, de um café, não surge aí uma grande ideia para 2026, né? Fábio, tu terias assim algum convite ainda para fazer também, alguma consideração? Em relação a esse assunto que tu tocaste de bem receber, enfim, o nosso foco é o associado, né? E dentro disso aí, o entendimento da nossa cooperativa é de buscar que todos os colaboradores tenham um vínculo com o município, justamente para poder conhecer o associado de quem ele está atendendo, né? Chamar pelo nome, e tanto os colaboradores como desde o vigilante, desde a entrada, a gente estar recebendo bem o pessoal. Então, esse é o nosso objetivo, né? A gente busca nesse sentido. E até vou dar uma sugestão de assunto aí daqui a pouco para um próximo programa. Olha aí, vamos lá. Relacionado à questão do turismo também, tá? O que eu vejo que o turismo vai tomar uma importância, está se desenvolvendo aqui na região cada vez mais, né? Está enxergando o crescimento futuro. E agora sim está se falando bastante dessa reforma tributária que estão dizendo, né? Parece que não tem nada a ver com turismo, mas dentro disso aí é para mudar um pouquinho a forma de arrecadação de recursos para o município, né? Então hoje ele está baseado em cima do que é produzido no município, e ele vai mudar para o que é consumido nos municípios, né? Então olha a importância do turismo nesse sentido. Então, se o pessoal vai estar consumindo, vindo para a nossa região, gastar aqui, curtir o turismo, mas querendo ou não, o viés econômico para nós é importante. Então, de novo, entra o turismo forte nessa questão para o futuro, do que vai estar surgindo para frente. Com certeza, a gente tem visto assim que o turismo, nesse sentido, ele tem sido visto como um dos grandes, talvez uma das grandes molas propulsoras de desenvolvimento, né, econômico, social e cultural aqui, né, da nossa região. Anne, queremos te ouvir mais um pouquinho. Antes da gente passar para a Anne, Jair e Fábio, como é que as pessoas, eu sei que tem redes sociais, né, para as pessoas poderem acessar o Sicredi, tem mais uma outra forma de contato, vocês querem deixar alguma referência a mais para as pessoas entrarem em contato, ou visitarem, enfim, sempre o ideal é chegar e visitar e tomar um cafezinho aí com o Fábio e com o Jair no Sicredi. O que a gente busca até, Marlisa? Entregar o associado conforme o perfil dele e aonde ele se sente mais à vontade. Então, o associado que gosta de vir para a agência lá tomar um café e ser atendido, vai ter essa possibilidade. O associado lá que gosta do autoatendimento nos caixas eletrônicos tem essa possibilidade. O associado que se autoatende através do aplicativo ou do Internet Bank também tem essa praticidade e facilidade, né? Então, vai de acordo, através do WhatsApp, que é uma ferramenta também, né? O próprio telefone. Então, a gente deixa bem à vontade o associado para que ele escolha a opção que melhor lhe convém para ser atendido, né? Por isso que nos últimos 2 ou 3 anos aí a gente investiu em ampliação das agências de Arroio do Meio, em estruturas com maior privacidade de atendimento, né? Que o associado possa vir lá e tomar o café, descansar, né? Ser bem acolhido, né? Desde o vigilante até o atendente. Então, porque o nosso diferencial é essa proximidade, é esse atendimento humano, né? E o Fábio sabe disso, a gente tem um lema que para trabalhar com nós no Sicredi tem que gostar de gente, né? Então, porque a nossa essência é o associado e nós só existimos por causa do associado. Então, nós temos que atender bem o associado.
Recado dado, então. Anne, queremos ouvir as tuas considerações finais. Marlise, quero te dar, então, os parabéns, que antes eu não te dei, pelo teu trabalho, porque eu acho que está fazendo a diferença. Eu vejo que muita gente chega para mim, chega até na loja, o programa é muito legal, lá eu fico sabendo coisas que eu nem sabia, então quero te dar os parabéns. Me sinto hoje muito feliz em poder fazer parte, patrocinar esse programa, porque eu sou uma pessoa que acredito no turismo. E também quero deixar um recado. Se precisar de teleentrega, a gente também faz. O nosso atendimento é feito com bastante excelência, seriedade. Não tem tempo de ir até a loja. Nos ligue, nos mande o que precisa, que estaremos presentes em sua casa. Perfeito, né? E que 2026 seja um grande ano para nós. E muito obrigada, né, por essa parceria, né? E a gente precisa disso aí. Obrigada. Muito obrigado, Marlise, e conte conosco. Obrigada. Ismael, suas considerações finais? Eu quero agradecer o convite da Marlise para participar do programa hoje e também parabenizar pelo excelente trabalho que está fazendo frente à rádio e também ao Contour, né, que tu está participando muito como presidente aí do conselho. E também, então, desejar que o ano de 2026, para todos os setores, e principalmente ao turismo, que seja um ano excelente. Bom, gente, dessa forma vamos encerrar mais um programa, Momento do Turismo no Vale. Agradeço a Aula que está na parte técnica, aos nossos convidados, que são os grandes parceiros. Há algum tempo já vinha pensando como a gente pode, além, claro, de fazer toda essa divulgação, como é que a gente pode retribuir a toda essa parceria, né, que é fundamental, porque isso é, para nós, uma motivação para a gente poder continuar. Né? São sempre desafios, são sempre possibilidades, né? E a gente sabe que antes ainda o Jair me perguntava, é muita pauta? Sim, é muita pauta, mas a gente sempre está atento às possibilidades e vocês, enquanto parceiros, também nos apoiando, nos motivam a gente buscar essas possibilidades e mostrar o quanto o turismo realmente pode fazer a diferença e já está fazendo a diferença aqui no Vale do Taquari. Dessa forma, então, encerramos o nosso programa. Fiquem com a programação da tarde show aqui da rádio. E até o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale. Um grande abraço.